A Revolução Francesa tinha declarado que todos os homens são iguais. E, portanto, se todos os homens são iguais, também todas as nações são iguais. Deixa eu ver um pano aí para apagar isso. Todas as nações são iguais. Se todas as nações são iguais, então toda nação tem direito à independência. Assim, os Yanomamis são uma nação. Eles têm direito de ficar independentes. É o que está fazendo o Lula com os Yanomamis. Certo? É um absurdo. A cultura Yanomami, cultura, imagina. Manda o marido todo dia bater na mulher. Todo dia tem que espancar a mulher. Cultura deles. É um absurdo, não? Você está entendendo? Mas diz a Revolução Francesa que todas as nações têm que ter direito a ser um Estado. Por isso o Monroe, americano, declarou América para os americanos. E a Alemanha vai dizer a Alemanha para os... E a Itália para os italianos. E a Judéia? Os judeus. Por isso que o Hitler protegia os que queriam o Estado de Israel. Ah, tá bom, esse papel aí basta. Pode me dar aqui. Isso. Então, queriam fazer todos os estados iguais. Todas as que falavam a mesma língua de formar um país só. Isso era um problema, porque na Alemanha tinha mais de 400 países. Todos falando alemão. Mas eram 400 estados diferentes, como o Brasil é diferente da Argentina, do Uruguai e Portugal. Na Alemanha tinha mais de 400 estados, países independentes. Na Itália também. A Itália, como vocês sabem, é um país muito simpático. Ele tem uma forma bonita, o mapa, né? Conhece o mapa da Itália, né? Estou fazendo muito gordo demais. Aqui está Roma. Certo? Aqui está Nápoles. Aqui está a Sicília. Aqui está Gênova. Aqui está Veneza. Aqui passa. Aqui está Turim. Aqui está Milão. Milão quer dizer no meio das terras. Mittelland. Mitte é meio, land, terra. Mittelland. Milão. Aqui passa o rio Po. Desde que caiu o Império Romano, no ano 476, não havia mais autoridade nenhuma na Itália. A única autoridade que sobrou foi do Papa. Então os povos que habitavam lá pediam que o Papa julgasse as coisas. Resultado, o Papa acabou ficando dono desse território aqui. Todo esse território aqui eram os estados da igreja. O Papa ficou dono disso desde o ano 476. No ano 780, Pipino Breve reconheceu o Papa como dono dessas terras. No ano 800, Carlos Magno fez o mesmo. Reconheceu o Papa como o senhor dessas terras. Aqui embaixo tinha outro reino. Reino das duas Sicílias. Aqui para cima tem os Alpes. São montanhas de 4.000 metros de altura. Né? Muito altas. Além dos Alpes, vocês têm a Suíça, aqui a França, aqui a Alemanha e aqui a Áustria. Tá claro? Aqui temos a República de Gênova, aqui a República de Veneza, aqui o Piemonte, aqui a República de Florença, a República de Lucca, a República de Pisa, o Ducado de Parma, o Condado de Cremona. Tem um monte de cidades, todos independentes. Então, entre o território do Papa e os grandes países, França, Alemanha e Áustria, havia uma quirela de pequenos países que servia como que de poeira, de isopor, impedindo que os grandes blocos de cima esmagassem o Papa. Está claro ou não? Deus então permitiu que surgissem todos esses estados para proteger a Igreja Católica. Certo? Deu para entender? Então, o imperador da Alemanha, o rei da França, estavam longe para... Pode mexer à vontade, você quer que eu pare? Não. Estavam longe para poder pressionar o Papa. Esses estados pequenininhos eram uma proteção para o Papa. Está claro ou não? Tudo bem? A maçonaria, porém, declarou que cada país, cada nação devia formar um estado. Assim a Itália devia formar um estado só. O problema era o Papa. Porque se unificasse tudo isso,
Onde ia o Papa? Tá claro? A maçonaria, então, fez os reis do Piemonte, capital Turim, onde vivia Dom Bosco, liderarem a campanha para unificar a Itália. Tá claro? Essa campanha vai começar em 1820, vai terminar em 1870. O rei do Piemonte vai tomar toda a Itália, inclusive Roma, e o Papa vai perder esse território. Tá claro? Esse território foi dado na história para o Papa. Todo Papa, quando é eleito, tem que jurar defender esse território. Não perder o território pontifício. Tá claro? O Papa atual teve que jurar também. Os outros papas também. Eu acho que João Paulo II não jurou. João Paulo II recusou jurar. Então, quando foi, em 1848, o rei do Piemonte, Carlos Alberto, declarou guerra para a Áustria, que tinha havido uma revolução na Áustria, que julgou que ela estava fraca. Então, Carlos Alberto declarou guerra para a Áustria e atacou os austríacos que dominavam essa região do norte. Tudo isso é dominado pelos austríacos. Então, os piemonteses atacaram Milão e tomaram Milão. Depois foram para diante e derrotaram os austríacos que fugiram lá para a Áustria. Está claro? O rei do Piemonte, Carlos Alberto, pediu ajuda dos italianos. Toda a Itália aprovou. Então o Papa apoiou também os piemonteses. Foi um erro grave. O Papa então mandou tropas até o Rio Pó. As tropas do Papa vieram até aqui em cima, mas não passaram o Rio Pó. O rei de Nápoles mandou uma esquadra ajudar os piemonteses contra os austríacos. Então a esquadra napolitana saiu daqui e foi pedalando devagarinho, trocou pneu no caminho, foi por combustível, tô brincando, né? Foi pedalando no meio do mar, foi devagarinho, para não chegar na hora lá. Se chega durante a guerra, vai ter tiro, pode morrer, né? Então não convém. Foram bem devagarinho para chegar atrasados na guerra. O vento está contra, o mar está escorregadio, furou um pneu da esquadra. Não queriam chegar, foram demorando, nunca chegaram. Certo? Os austríacos se retiraram, os piemonteses, aqui é o Piemonte, né? Piemonte, capital Turim. Os piemonteses estavam vitoriosos, estavam contando vitória. Eles eram encarregados pela maçonaria para dominar toda a Itália e acabar com o Papa. Certo? Então, avançaram até aqui. Aí os austríacos voltaram. Os austríacos formaram um exército grande da Áustria e vieram para cá. E derrotaram os piemonteses valentemente. Os piemonteses, sabe que o italiano é rápido na corrida, né? Eles ganham São Silvestre, qualquer 100 metros rasos, 100 metros com barreiras, a Fórmula 1. Se é para correr, os italianos correm. Saíram correndo aqui os piemonteses e, opa, os austríacos pegaram Milão. E estavam ameaçando invadir o Piemonte. Os piemonteses então pediram para o Papa atacar os austríacos pelas costas. Certo? Como os austríacos estavam até já aqui em Milão, se o Papa atacasse pelas costas, aqui estavam os piemonteses, pegavam os austríacos no sanduíche. Está claro ou não? Tudo bem? O Papa recusou atacar. Porque disse que não podia guerrear um país que era católico. Ele não ia matar pessoas de origem católica. Certo? Então o Papa recusou entrar na guerra. Chegou até o pó, mas não entrou na guerra. Por isso, então, em Roma, a maçonaria decretou uma revolução contra o Papa. O primeiro-ministro Rossi foi à Câmara dos Deputados, estava subindo a escadaria, quando veio o Papa pela maçonaria com uma navalha e deu um golpe de navalha no pescoço do maçom Rossi. Degolou ele aqui, mas foi um golpe tão violento que não só cortou o pescoço, mas cortou a coluna, a cabeça caiu. Decapitou o frango com um golpe de navalha. Quem foi? Um assassino lá. É conhecido, ficou famoso o golpe de Rossi. O Rossi foi morto, era maçom. Nós estávamos com o Papa, mataram ele. Então fizeram um triunfo por assassino. Ele foi passeado nas ruas de Roma, em andores. Fizeram um andor para a navalha, outro para a cabeça do Rossi. Festejando tudo. E mandaram atacar o Palácio do Papa. Porque o Papa não quis atacar os austríacos, então a maçonaria mandou atacar o Palácio do Papa, o Quirinal. A multidão foi para lá,
Enquanto isso, os maçons proclamaram a República em Roma. Garibaldi, já ouvi falar dele, Mazzini, proclamaram a República Romana. Depuseram o Papa como senhor de Roma. Atacaram o Quirinal a tiros. Houve tiroteio, houve feridos no Palácio do Papa. Alguns monsenhores foram feridos. Depois, quando caiu a noite, parou o ataque, mas o negócio estava feio. Estavam atacando o Papa a tiros. Então o embaixador da França arranjou uma carruagem, pegou o Papa às 11 da noite. O Papa estava vestido de padre, simplesmente, com óculos escuros, e pegou um outro padre com ele, entraram na carruagem do embaixador francês, que correu para fora da cidade. A carruagem era uma carruagem de cidade, onde tem pavimento. Para a estrada de terra, já tem outro tipo de carruagem. Então a mulher do embaixador estava fora da cidade com uma carruagem de estrada, mais pesada, e o Papa entrou nessa carruagem e ela fugiu com o Papa para Nápoles. Então saiu de Roma às 11 da noite, meia-noite já estavam saindo de Roma, foram para Nápoles, são 200 quilômetros. De manhã ele estava no território de Nápoles, o Papa estava salvo. Em Roma, então, foi proclamada a República e acabou com todo o poder papal. Tudo bem? Os austríacos, então, mandaram tropas para libertar Roma. Veio uma tropa austríaca para Roma. Os franceses, que não queriam que os austríacos pegassem Roma, mandaram uma esquadra, e a esquadra chegou de surpresa, tomou Roma. Quando tomou Roma, pegou todos os antros da maçonaria intactos. Os chefes maçons fugiram, mas pegaram todos os antros da maçonaria. Claro? Tudo bem? Está interessante? Pegaram os documentos da maçonaria. Esses documentos existem. Eu depois posso dar uma cópia para vocês. Eu tinha lá em São Paulo, em português, Dom Boaventura Koppenburg, um livro chamado A Maçonaria no Brasil. Primeira edição tinha os documentos da maçonaria publicados pelo Papa. Na segunda e terceira edição ele tirou, porque os bispos aqui não queriam atacar a maçonaria, mandaram tirar os documentos contra a maçonaria. Escutem só que interessante o que diz o documento. Esses documentos existem. Foram publicados por um historiador chamado Cretineau Joly. Eu tenho um livro do Cretineau Joly e tenho um livro do Dom Boaventura Koppenburg com os textos da maçonaria em português. Os textos são sensacionais. Os documentos da maçonaria são interessantíssimos. Os nomes são todos de códigos. Provavelmente são nomes de cardeais do tempo dele. Os cardeais chefes da maçonaria. Então eles tratam do seguinte. Eles tratam da ação do Garibaldi e do Mazzini, matando pessoas em Roma em atentados políticos. Então diz um fulano cujo apelido é Nubius, por um outro chamado Vindex. Fala. Os carbonários matam os católicos nas ruas em Roma, degolam o católico na rua e o sangue corre na sarjeta. Esse é um método, ala Caim e Abel. A igreja não tem medo do punhal nem do sangue. Nós progredimos muito, meu caro Vindex, meu caro Nubius, é Vindex para Nubius, meu caro Nubius. Progredimos muito para usar um processo de combate ala Caim e Abel. Não adianta nada matar os católicos. É sabido que o sangue dos mártires é semente de cristãos. Se nós não queremos que haja mais cristãos, não façamos mais mártires. Óbvio. Claro? Não tem que matar ninguém. Então, dizendo, os católicos têm que morrer numa cama, com uma velha. Você tem que morrer num catre, com febre e reumatismo, e não serem assassinados nas ruas com glória. Um católico assassinado traz graças para a igreja e dá um exemplo de heroísmo. É preciso que eles morram sem heroísmo. Tudo bem? Quando não se tem mais argumentos, que os argumentos não são mais aceitos, nós temos que dar sangue. Não tem outro jeito. É claro isso? Então nós devemos aspirar a morrer por Deus, como Cristo morreu por nós. A gente fala na missa, no ofertório. Senhor Jesus, vós morrer por mim, quero morrer por Deus. O católico que não quiser morrer por Cristo, não vale nada. A
maçonaria dizia isso, então. Não façamos mais mártires. Deixa os católicos morrendo de febre. Deixa os católicos morrendo de febre. Claro, sem glória. Ele diz, os nossos irmãos maçons da França se riem dos nossos planos de destruir a igreja. E eles dizem, para destruir a igreja, tem que destruir a mulher. Ora, é impossível destruir a mulher. É impossível destruir a mulher. Mas, claro, nós não podemos destruir a mulher. Portanto, vamos corromper ela. Isso corromper a mulher. Isso foi em 1848. Se a mulher for corrompida, a igreja é destruída. Uma criança que viu a mãe rezar, que viu a avó rezar, vai ser católica. Mas é preciso que a mulher, então, cheire o vício, veja o vício, escute o vício, apalpe o vício, respire o vício. Vou experimentar a televisão. A televisão é a prostituição eletrônica em casa. Claro. A prostituição corrompe. Quem convidaria de vocês para a casa de vocês, a Hebe Camargo, a Marta Suplicy, ou qualquer uma dessas aí? Ninguém convidaria. Teria vergonha. Mas se está na tela da televisão, você deixa entrar. Claro. A televisão corrompe. Pior que corromper, ela emburrece. Uma pessoa que vê 10 minutos de televisão perde uma quantidade enorme de sinapses cerebrais. Isso pode ver depois tratar com você. Uma coisa impressionante como emburrece. Depois podia dar as provas para vocês, são interessantes. Viu televisão e emburreceu. Não tem escapatória. Então, a televisão é um meio de corromper as famílias. Então, é preciso que a mulher cheire o vício, veja o vício, sinta o vício, apalpe o vício. Evitar a televisão. Quando não houver mais mulheres católicas, não haverá mais igreja católica. Isso é escrito em 1848. Os maçons da França, se soubessem como eu passo o dia, dariam risada. Eu acordo bem cedo de madrugada para assistir missa do cardeal tal, às 5 da manhã. Depois vou assistir a missa do padre tal. Depois vou até o Vaticano e comungo das mãos do Papa, na missa do Papa. Depois visito o frade do Santo Ofício. Assim eu passo minha manhã. De tarde vou visitar Madame Tal, que faz obras de caridade para a Igreja Católica. Depois visito o Conde Tal, que organiza uma associação católica assim assado. Os franceses ririam desse programa meu, mas uma frase minha para o frade do Santo Ofício em um livro não é condenado. Uma frase minha para um cardeal e é nomeado um bispo sem vergonha. Está claro? Um bispo que diz: existe homossexualismo cristão. Está entendendo? Os mandamentos eram só para os judeus, não só para os católicos. Uma frase para um cardeal nomeado um bispo de Sinai. Parapiaca, ou qualquer lugar aí. Está claro? Está entendendo? Uma frase tal para Madame tal e é dado dinheiro para tal associação amiga nossa. E o que parece tudo ter perdido é um trabalho profundo a favor da maçonaria. É preciso destruir a igreja por dentro. Destruir as famílias por dentro. Com a televisão. Eles não tinham televisão. Mas compreenderam que plano tremendo? Muito interessante. O Papa mandou publicar esse documento. Ele vai governar fazendo coisas espetaculares. Então, em 1854, ele publicou o dogma da Imaculada Conceição. O que quer dizer o dogma da Imaculada Conceição? A Revolução Francesa tinha dito que todos os homens são iguais. Todos os homens nascem iguais em direitos. Ele disse que não. Nosso Senhor não só não nasceu igual aos outros, mas não foi concebido igual aos outros. Ela não foi concebida com o pecado original. Isso foi em 1854. Em 58 teve a aparição de Lourdes, em que Nossa Senhora se apresentou ao Senhor Imaculada Conceição. Depois, em 64, ele fez os sílabos, condenando todos os erros
moderno. Tem 2000. Por exemplo, quem dissesse que a igreja tem que estar separada do Estado, o Estado da igreja, está condenado. Quem disser, pelo menos deve esperar bem da salvação dos protestantes, está condenado. Deve esperar mal. Quem disser, não, vou esperar que eles se salvem, está errado, está condenado. Eram 55 do Sílabus. Claro. Quem disser que o Papa não tem que ter territórios, está condenado. Claro. Tem um monte de condenações tremendas. Além disso, ele vai espalhar a devoção sagrada do coração de Jesus e depois de 1870 vai proclamar a infalibilidade papal. Então vai ser um Papa excelente, tá claro, do dogma da infalibilidade. Vai ser muito amigo de Dom Bosco, que vai ter muitas visões de Cristo, dando orientação para Pio IX como devia atuar, como devia agir. Você me trouxe água, filha? De coco. Ah, de coco? Puxa vida, 2 vezes água. Cristo apareceu para ele em sonhos e diz, grande funeral em Casa Savoia. Vai ter um grande funeral na Casa Real da Savoia. Morreu o irmão do rei. Ele continuou, grande funeral em Casa Savoia. Morreu a mãe do rei. Grande funeral em Casa Savoia. Morreu o pai do rei. Grande funeral em Casa Savoia, 4 vezes. Morreu o filho do rei. Eles tomaram Roma e o Papa, então, teve que fugir para São Pedro, o Vaticano. E de 1870 até 1929, o Papa ficou prisioneiro do Vaticano. Ele nunca saía. Certo? Foram 59 anos sem sair do Vaticano. Claro? Foi com o tempo de 1929 que Pio XI com Mussolini fizeram um acordo. O Papa entregou todos os territórios, Pio XI, e o Mussolini reconheceu o Papa como rei de 3, 4 quarteirões, o Vaticano, mais alguns palácios. Então, o governo de Pio IX foi excelente. Ele nomeou todos os cardeais, 36 anos governando, 32 anos governando, nomeou todos os cardeais. Morreu Pio IX, foi feita a eleição, foi eleito Joaquim Lupetti. Foi eleito exatamente Leão XIII. Joaquim Lupetti, que tomou o nome de Leão XIII. Ele era muito velho. Pensava-se que ele ia morrer rápido. Demorou 25 anos. Então nós vamos tratar da vida de Leão XIII e o que aconteceu entre 1878 e 1903. Foram coisas tremendas. Então, eu vou tratar desse governo aqui, né? Leão XIII. Certo? Para tratar disso aqui, seria compreender um pouco a situação do mundo naquele tempo. Essas coisas aqui são difíceis de apagar. É meio com álcool, não? Com álcool aí não apaga mais, estraga a louça. Acho que está sujo. Ideal o apagador. Quem mais só perto do Não, assim vai. Então, para compreender o que aconteceu, eu preciso explicar um pouco a situação do mundo. O mundo, qual é o centro do mundo? Qual é o centro do mundo? Centro geográfico ou centro espiritual? Centro... Qualquer centro. Qual é o centro do mundo? É a França. É a França. Dizia um alemão, quando a França espirra, todo mundo sopra o nariz. Claro. Porque tudo que a França faz, os outros imitam. Não tem jeito. Claro? Então a França é o primeiro país católico do mundo e era bem católico. Em 1870, entre 1850 e 1870, a França foi governada por um indivíduo chamado Napoleão III, sobrinho de Napoleão. Tinha o mesmo nome que Napoleão, só que não tinha o mesmo cérebro. Claro? Era uma bestia completa, era sobrinho dele, filho do pai dele e da mãe dele. O pai dele era irmão de Napoleão, Luiz Napoleão, louco varrido. A mãe dele, Hortência, era enteada de Napoleão e não muito inteligente. Tá claro? O resultado, o Napoleão III não era bestia. Tá claro?
Ele, durante a juventude, ele foi para a Itália e ficou da maçonaria dos Carbonários. Essa que fez esses documentos que eu falei agora. Então não foi um inimigo da igreja. Era um magro alto, uma barbicha comprida aqui, um bigodinho. E se julgava um gênio, porque o tio, Napoleão I, era um gênio. E ele, sendo Napoleão também, era terceiro. Eu não sabia que era terceira categoria. Mas eu pensava que de primeira. Napoleão era um gênio militar. Tá certo? E Napoleão baseou toda a guerra dele no ataque. Quem ataca, ganha. E ataque com baioneta. Ele resolveu o contrário. Para ter uma ideia diferente, a guerra se ganha na defesa. Ora, isso é uma tolice. Vamos supor que eu vou brigar com... Só de brincadeira, você é mais forte que eu, não quero brigar com ele. Eu vou brigar com ele. Ele resolve se defender, não me atacar. Ele perdeu. Porque ele se resolve se defender, ele não vai fazer nada. Ele tem que esperar que eu ataque. Eu vou escolher o ponto que eu vou atacar e a hora do ataque. Certo? Quando ele estiver distraído, quando ele estiver mal, estiver resfriado. Não sei se entendeu. Quem ataca tem iniciativa. Quem se defende precisa esperar. Deixa para o outro a escolha do ataque e a hora do ataque. O besta, Napoleão III, resolveu que a defesa era o melhor sistema. Então, para se defender da Alemanha, fez uma porção de fortalezas. E pôs todo o exército francês nas fortalezas. Os alemães acharam aquilo uma delícia. Na guerra de 1870, os alemães atacaram, e atacaram onde quiseram. Claro, que eu estava se defendendo. Então, invadiram a França e cercaram a primeira fortaleza, Metz. Prenderam lá 400 mil franceses. Cercaram a fortaleza, estavam lá dentro. Cercaram e se entregaram. Depois atacaram em Sedan. Pegaram mais 300 mil franceses, inclusive o imperador. Pegaram ele pelo bigode, levaram ele para a Alemanha pelo bigode, amarraram num pau, saiu da história. Acabou o imperador. Quer dizer, em duas batalhas, em uma semana, a Alemanha destruiu 700 mil soldados franceses. Foi uma vergonha. Está claro? A Alemanha tomou toda a França. Não tomou Paris, porque era uma cidade muito grande e teve uma revolução comunista. Deixou eles se matarem lá. Foi para Versailles, que era o Palácio Real da França, e proclamou o Império Alemão em Versailles. Não sei se entenderam. Uma vergonha. Compreenderam? Quer dizer, na sala de visita da França que eles proclamaram a vitória. Está claro isso? Então, essa foi uma humilhação para a França, que a França nunca mais se recuperou. Todas as guerras da nossa época foram por causa disso. Então, a Alemanha teve uma vitória colossal. Em Paris, os comunistas tomaram o poder. E mataram gente de monte, inclusive o arcebispo de Paris. Aí, o exército francês, a Alemanha deixou que o que restou do exército francês entrasse na capital e liquidasse os comunistas. Isso foi em 1870. Essa revolução comunista em Paris, então, vai trazer uma humilhação grande. Né? A derrota frente à Alemanha, a perda da capital, a proclamação do Império Alemão em Versailles, e em Paris os comunistas matando meio mundo. Então, como reação, foi feita uma eleição, tá claro? E foi eleito o general MacMahon, presidente. General MacMahon, que era monarquista. O presidente da República era monarquista, certo? Foram eleitos deputados, grande maioria católicos e monarquistas. Foram eleitos senadores, quase tudo católico e monarquista. Resultado, o presidente era monarquista, os senadores monarquistas e católicos, os deputados monarquistas e católicos. Então eles vieram proclamar a monarquia, claro. Tá certo? E escolheram então o rei, o herdeiro. O herdeiro é Henrique V. Então marcou-se a data da coroação do rei. As damas mandaram fazer vestidos, os homens fizeram fraques, marcou-se uma festa colossal, tudo pronto. Na última hora, o rei Henrique V, que era comunista, o rei era comunista, dizia que tinha que fazer igualdade no dinheiro, que a Revolução Francesa fizera pouco, fazer igualdade, matando os antepassados dele, fazer igualdade no dinheiro, que nem Lenin queria. Está entendendo?
Então ele exigiu que voltasse a bandeira antiga. Os maçons não deixaram, ele simplesmente fez as malas e foi embora para a Alemanha. Largou tudo. Estava marcada a festa de coração. Abandonou tudo. Foi uma decepção. Os monarquistas ficaram com o dedo na boca, tá certo? A festa murchou. Voltou à República. E agora foram eleitos os republicanos mais ferozes contra a Igreja Católica. Tá claro? Então, a partir de 1870, pelo fracasso da monarquia, tá certo? Veio uma república tremendamente anticatólica. Essa república, então, perseguiu os católicos. Expulsou os jesuítas, proibiu ter escola católica, proibiu ter em qualquer lugar crucifixo, tá certo? E perseguia a igreja por todo lado. Tá claro? Tá dando para entender? O fracasso da monarquia deu uma vitória grande para eles. Certo? Então a maçonaria dominou a França, tá certo? E os últimos anos de Pio IX, os últimos 8 anos foram de tragédia. Tá claro? Aí foi eleito Leão XIII. Então vai começar uma perseguição à igreja sabida, não uma perseguição violenta, mas uma perseguição com manobras muito bem feitas. Tá claro? Então vou contar aqui algumas dessas manobras e algumas das ideias que foram difundidas. Leão XIII, ele tinha... Está muito cansativo ou não? Não? Leão XIII tinha como secretário de Estado, Leão XIII, então Joaquim Pet, secretário de Estado, primeiro-ministro dele, o que é hoje o cardeal Bertone, era o cardeal Mariano Rampolla dal Tindaro. O secretário dele, ele vai ter vários secretários. Um secretário, o primeiro secretário, vai ser Monsenhor Dalla Chiesa, futuro Papa Bento XV. Outro secretário, Monsenhor Radini Tedeschi. Monsenhor Radini Tedeschi. O auxiliar, o secretário da Chiesa era Monsenhor Gasparri. Monsenhor Gasparri. Totalmente modernista. Claro? O secretário desse vai ser Monsenhor Pacelli, futuro Pio XII. O secretário do Radini Tedeschi vai ser Angelo Giuseppe Roncalli, futuro João XXIII. Foi processado por Santo X como modernista. Tudo bem? Então, nessa equipe de Leão XIII, você vê que tem 3 futuros papas. João XXIII, Bento XV, Pio XII. Não é pouco, hein? Bem, então, deixa eu contar aqui umas coisas interessantes. Na França, os monarquistas têm muita influência na marinha. A marinha francesa é toda monarquista. Como aqui no Brasil, a marinha até hoje é muito anticomunista. Sempre foi. A marinha sempre foi a arma mais tendente ao catolicismo. Então, a marinha é toda católica. A marinha francesa fez manobras no Mediterrâneo, tá certo? E depois das manobras foi ancorar no porto de Argel. Em Argel foi dado um banquete para o almirantado, estavam todos os oficiais da marinha presentes, e estava presente o cardeal de Argel, Monsenhor Lavigérie. Tá claro? A República Francesa era maçônica, perseguia a igreja, como eu contei, expulsou os padres, tirou os crucifixos, proibiu usar batina, era o diabo, certo? E todo mundo ladrão, todo mundo com mensalão, mensalinho, tudo, tem todas as roubarias que tem aqui, já tinha lá. Então, defender a República era uma vergonha, certo? Teve um banquete, todos os almirantes eram católicos e anti-republicanos, monarquistas. No final do banquete se levanta o cardeal Lavigérie
e saúda os oficiais da Marinha Francesa e diz: Viva a República! Oh, oh, oh. Foi um gênio, porque era como dizer aqui num banquete de cardeais, etc., Viva Fidel Castro! Ficou o homem era cardeal. Então os oficiais ficaram perplexos. Começou se levantou o comandante da esquadra, não respondeu nada, levantou a cara e se disse: Viva a França! Mas no dia seguinte os jornais explodiu o escândalo. O cardeal da Vigilie defende a República que persegue a igreja. Claro. Então um escândalo tremendo. O cardeal tentou se defender. Cada vez que ele tentava se defender, ficava pior. Tá certo? Isso foi em 1892. Isso, de certa forma, é a origem do que nós vimos hoje, né? Claro. A gente não tem, fica de mãos atadas. Claro. Porque... Então o que aconteceu? Como não tinha alguém que liderasse os católicos catolicamente, fez maçonaria. Pegou um maçom e mandou ele defender a religião católica. Defendendo a ordem, contra a república. Ditadura, acabar com essa porcaria. Foi o Charles Maurras, que fundou, então, a Ação Francesa. Os católicos todos foram para ele, era monarquista. Ele queria a ordem, era contra a república. A república não prestava. A maçonaria deu um barquinho prontinho. Entrem. Eles entraram, o Maurras afundou o barco, eles se afogaram todos. Não sei se entenderam. Maurras era ateu, mas defendia a religião. Dizia que a religião católica tinha formado a França. E por isso convinha defender a religião. Se fosse o budismo formar a França, defendia o budismo. Não sei se entendeu. Quer dizer, não defendia a religião, defendia a França. A França acima de tudo. A Alemanha não concordava. Os alemães diziam: Alemanha acima de tudo. Deutschland über alles. Daí as guerras. O Maurras que era para violência, nada de votação, socorro. Então invadia a Sorbonne, tinha um professor que falava mal de Joana d'Arc, os partidários dele invadiram a Sorbonne, deram uma surra no professor, botaram para fora, os católicos vibrando. Tá claro? Mandou matar o primeiro-ministro, pelo jornal. Mata o primeiro-ministro, é traidor da França. Eu, chefe da ação francesa, determino, mata o primeiro-ministro. Claro, foi preso. Tá claro? Os católicos fizeram uma festa para ele quando saiu da cadeia. Porque era um herói nacional. Não sei se você vê. Quer dizer, eles se aliaram a um criminoso. Tudo bem? Compreenderam bem? Como os católicos não tinham partido, o Maurras, ele adorava os deuses gregos. Cristo era um judeu desconhecido, cuja propaganda foi feita por 4 pescadores desconhecidos, ignorantes. Os 4 evangelistas. Ele dizia: eu quero provar que se 12 pescadores fizerem a igreja, um jornalista só como eu posso destruir a igreja. Os católicos apoiaram. Porque era contra a República Maçônica. Não sei se está vendo. Quer dizer, uma cilada. Só por ser contra a República Maçônica, os católicos que estavam com raiva de Leão XIII passaram a apoiar esse bandido. Em 1896 ele foi às Olimpíadas, porque a maçonaria tinha feito as Olimpíadas. Um documento maçônico de 1894 dizia: nós vamos multiplicar as diversões, os campeonatos, as competições. Porque assim os católicos, em vez de pensar nas coisas importantes, só se preocuparão com campeonatos e esportes. Aí então, em 1898, teve o primeiro campeonato mundial de boxe, peso pesado. Esqueci como era o campeão, porque eu gostava de boxe. Depois fizeram futebol, 98. Em 20 e pouco fizeram o bola cesto, o tênis, daí para fora. Hoje em dia só se pensa em futebol, em jogos. Tem campeonato de todo tipo. Campeonato brasileiro, campeonato pernambucano, campeonato alagoano, campeonato da UEFA, campeonato da Mundial, campeonato da Libertadores, campeonato dos escravos. Tem campeonato de tudo. Campeonato de cuspe à distância. Se torce para tudo. Está entendendo? Pensar no que é importante, não.
para ver quem vai ser o campeão de cuspe à distância na futura Olimpíada. Fizeram a Olimpíada em 1896. Depois de 2000 anos fizeram a Olimpíada. Para unir todos os povos na fraternidade maçônica. Igualdade, liberdade e fraternidade. Está dando para entender isso? O Morras foi à Grécia. Ele escrevia muito bem. Fez crônicas e artigos elogiando os deuses gregos, contra o catolicismo. Mas foi lá na primeira Olimpíada, que foi feita contra a religião católica. Está claro? Está bem entendendo isso? Todo esporte moderno feito contra a religião católica. É proibido ter esporte? Não. Para vocês que são moços é necessário praticar esporte, para gastar energias. O que é estupidez é ficar torcendo para o Corinthians. É claro. Torcer para o burrinho Rabichello, certo? Era Rubinho. Burrinho Rabichello. O burrinho Rabichello. Ele é inteligentíssimo, né? Vocês não repararam que só ganha quem eles querem? Um revezamento. Tem que ganhar esse, ganha aquele. Uma palhaçada. Isso é idolatria, né? Moderna, né? Idolatria, mas Deus de carne, é uma Deus. bobagem. Porque é claro que ganha o carro que tem mais potência, óbvio. Eles mudam as regras, agora ganha esse, depois ganha aquele. Cada um ganha um, não é? Vai variando francês, italiano, brasileiro. Tá claro? E os trouxas todos torcendo, pensando que é verdade o jogo. Tá claro? Quem ganha o campeonato? Claro que é combinado. Óbvio. Certo? É óbvio. Tudo isso é combinado. Hoje eu podia contar alguma coisa de história de futebol. Bem interessante. Só que ele era anticatólico, anti-evangelho, tá claro? Anti-igreja, tá certo ou não? Quer dizer, uma cachorrada. Os católicos se deixaram levar por ele. Está me entendendo? Não? Em 1932, ele foi favorável a Mussolini, etc. Tinha na mesa dele, tem fotografia do Mussolini. Em 1932, os católicos estavam dominando a política, tentaram dar o golpe na França. Tá certo? Estavam ganhando o golpe. Veio uma ordem lá, o fulano traiu. O Morras, em vez de ir lá combater, ficou na redação do jornal dele escrevendo uma poesia para uma mulher casada pela qual estava apaixonado. Às 5 da manhã ele terminou a poesia, fechou, os católicos morrendo na rua, atacando o Palácio do Governo. Ele foi semi-toli, foi para a cama, foi dormir. Ele vai para o nazismo, indiretamente. O lema dele era atenção, trabalho, família, pátria. Pega as iniciais. Trabalho, família. TFP. TFP. A TFP tem essas iniciais por causa dele. Professor, Dona Lefebvre foi da ação francesa? Foi ligado. Mas ele disse que não, mas parece que... Tinha ligações. E eles todos gostam do Morras. O Dom Williams gostava muito do Morras. O pai do Dom Cícero Magalhães lutou com um revólver em punho para defender o Morras. Mas Dona Lefebvre saiu? Se desligou-se? Nunca entrou. Porque era simpatizante, né? Simpatizante. Porque era muito difícil. Dom Lefebvre não era um grande conhecedor de doutrina, nem de nada. Quer dizer que ele aprovou as coisas do conselho. Foi pouco a pouco que ele foi vendo os erros. Percebendo. É o bem dele que ele percebeu e defendeu. Mas no começo ele apoiou a missa nova. Eles sugeriam que incluísse na missa danças africanas. Porque tinha sido... Disco na África, danças africanas. O Dom Maia defendeu, disse que nos países que não fossem de origem latina, podia ter missa na língua popular. Então, essa foi a primeira traição montada pela maçonaria para pegar os católicos, o Morras. Está claro? A ação francesa. Deu para entender? Trocar o DVD. Ah, puxa vida, está falando mais de uma hora? Estou no começo, né?
Napoleão III tinha descoberto que a defesa é a vitória. Então se enfiou no buraco e foi tapado no buraco. Era uma besta completa. Bem, então a França desejava a desforra. Entre 1870 e 1914, só se falava em desforra na França. E toda a França aspirava que viesse um general, que eles chamavam de general revanche, o general desforra. Então tinha músicas para o general que havia, o general revanche. Tá claro? A maçonaria deu um. Os católicos todos apoiando, porque os católicos eram patriotas. A França, a Alemanha protestante. Então, vive la France, queria o general revanche. Apareceu o general revanche. Um rapaz fino, elegante, bonito, tá certo? Grande político, falando da desforra, falando de patriotismo, luta, etc. Tá claro, não? Então todo mundo foi atrás dele. Chamava-se General Boulanger. Ele nunca se disse católico, mas os católicos apoiavam. Então ele se lançou candidato a deputado, ganhou estourado. Proibiram de ter uma posse, ele se lançou candidato a senador, ganhou estourado. Está claro, não? Os católicos todos do lado dele. Não valia nada. Tá certo? Afinal, tentou dar um golpe de Estado. Enquanto que a multidão corria para atacar o Palácio do Governo, ele estava num restaurante, comendo, fumando. Em vez de combater, ele foi para o apartamento da amante dele. Está entendendo? E os católicos me deixaram matar nas ruas lá. E o general Revanche não fez nada. A fulana fugiu para a Bélgica, que ficou com medo. Ele foi atrás dela. Lá ela morreu de gripe suína. Ela era uma porca. Morreu de gripe suína. Então ele foi no cemitério, deu um tiro na cabeça no túmulo dela. Então o grande general católico, está entendendo? Foi o maior fracasso. Compreende, não? Era a segunda decepção que os católicos levavam na cabeça. A primeira era o Morras, a segunda era o general Boulanger, certo? O general Boulanger tinha canções, fotografias, era o Ronaldão da política. Foi um fracasso completo. E os católicos caíram que nem patos. Certo? Vou dar mais um. Os católicos eram muito patriotas e contra a Alemanha. Então, havia muita espionagem naquele tempo. Espionagem é uma bobagem, porque os chefes de Estado são maçons e comunicam-se direto. Não precisa ter. Um conta para o outro, não precisa ter espionagem nenhuma. Mas tinha uma espionagem. Os franceses tinham mandado uma mulher trabalhar na embaixada alemã como faxineira. Então a missão dela era varrer lá a embaixada e pegava o cesto de embaixador alemão, pegava os papéis que ele amarrotava, jogava lá e abria para ver se tinha alguma coisa importante. Tá certo? Um dia ela pegou um bilhete importante. O bilhete dizia que os franceses tinham agora um novo canhão e dava detalhes do canhão. O embaixador deu aquilo e jogou no lixo. Aquele canhão era uma arma secreta. O bilhete chegou então para o serviço secreto francês, que pagava a mulher para recolher o lixo lá. Tá certo? Só conhecia o canhão membros do alto comando francês, do Estado-Maior. Então pegaram o bilhete que falava do canhão secreto e foram comparar com a letra dos oficiais do alto comando. E tinha uma letra muito parecida. Era de um coronel judeu, Dreyfus. Tá certo? Então, ele foi preso, dizendo que era judeu, estava traindo a França, passando as informações para a Alemanha. Foi preso, julgado e condenado. Foi deposto do cargo do exército, de coronel, foi mandado para a Guiana Francesa, morte certa naquele tempo. Então,
o julgamento foi feito muito às pressas. Os católicos apoiaram. Era judeu, estava traindo a França, está entendendo? Todos os católicos apoiaram. Morraz apoiou. Os católicos apoiaram. Os bispos apoiaram. A principal jornal católico, La Croix, que ainda existe na França, apoiou a condenação do Dreyfus. E era falso. Aí um oficial começou a pesquisar e tinha outro oficial com a letra igualzinha, que era um húngaro, Esterházy. Cheio de dívidas, frequentando boates e tudo mais, com amantes, e precisava de dinheiro, tá entendendo? E por isso ele se vendeu aos alemães e passou as informações. Quando descobriram que era outro culpado, o exército francês não teve coragem de assumir que tinha se enganado. E o comando do exército declarou que tinha que manter o negócio. Então, processaram de novo o Dreyfus e condenaram. Os católicos apoiaram a condenação. Aí um comunista, não é comunista, um escritor realista, Émile Zola, podre. Os livros mais imundos da história foram feitos por ele. Esse fulano fez um processo contra o exército. Eu acuso o exército de ter falsificado. O Morraz declarou nos jornais, o Morraz defensor do catolicismo, sem ser católico. Para defender a honra do exército, pode-se falsificar documentos. Está entendendo? Foi reaberto o processo. Os católicos defendiam que o judeu era um traidor, que a maçonaria estava defendendo o judaísmo. Em vez foi provado o contrário, que o judeu não era culpado. Então a desmoralização dos católicos foi total. Claro? Então era já a terceira desmoralização. Deu para entender isso? Está dando para entender? Tudo bem? Bem, daqui são termos políticos. Em 1894, vai sair um livro na França importantíssimo, A Ação, de Maurice Blondel. Esse livro diz que a ação é superior à compreensão. Isso está errado. Você gosta de chorar no avesso? Você gosta de chorar no avesso? Por que não? Estou entendendo isso agora. Não, você gosta de chorar no avesso. Não, Por que não gosta? porque eu não sei o que é isso. Assim. Só pode gostar do que conhece. Só pode se amar do que conhece. Então, o querer vem depois do conhecer. Claro. Há 10 anos atrás você me conhecia? Não. Você tinha alguma estima por mim? Não. Se visse no jornal, o seu Brando foi atropelado por uma carroça. Você pode perguntar. Eu perguntava, machucou a carroça? Se você não me conhecia, não podia ter estima. Nós só amamos o que nós conhecemos. Então a inteligência vem antes da vontade. Para o Blondel é o contrário. A vontade que determina o conhecimento. Está errado. Então o que vale é a ação e não a compreensão. Por isso, não se deve ensinar a religião católica. Deve-se fazer trabalhar por ela. Então, ajudar a fazer, dar comida para os favelados, distribuir roupinha, tudo fazer, não compreender. Ora, Cristo diz ao contrário, ide e ensinai, e não ide e agir. Está entendendo? Não se mandou ensinar. Porque só... pode deixar isso aí, está chovendo vento? Está chovendo? Tá, mas se quiser, deixa. Não, se estiver chovendo, fecha. Deu para compreender? Então, para ele, o que vale era a ação. Disso aí vai surgir todos os movimentos que preponderam a ação. O fascismo. O que vale é o soco. O que vale é a luta. E não a compreensão. Não a doutrina. Está claro? Daí surgiu a ação sindicalista, a ação integralista espanhola, a ação integralista brasileira, do integralismo. Tá certo? A ação francesa. Tá certo? A ação católica. O que vale é fazer e não conhecer. Está claro? Isso vai dar origem ao modernismo. Eu posso tratar depois do que é o modernismo.
Toda heresia modernista vai nascer desse problema. Ele vai ser o grande professor do Deribart e dos outros. Tá claro? Ele vai ser professor do padre Valençin, vai ser professor do Deribart, do Usman Baltazar, do cardeal Danilo. Todos os três cardeais. O cardeal Danilo morreu no prostíbulo, na noite de Natal. Diz que tem a pena da fulana que está sozinha festejando o Natal, então ele parou de festejar com ela. Teve um colapso lá em cima. Baixaram o corpo dele para a calçada. Morreu onde? No prostíbulo. Você não sabia? Runner também. É? Runner. O Runner não. O Runner tinha uma fulana em condomínio. Sim, mas ele é dessa mesma... Dessa mesma cachorrada. Apareceu também um outro movimento que é importante, o americanismo. O americanismo foi fundado, esse movimento, por um padre Escher. Esse padre é de origem protestante. Ele era protestante e se converteu ao catolicismo. E convertendo-se ao catolicismo, ele resolveu ficar padre. Então ele disse que não perguntaram nada para ele de religião. Ele pediu para ser batizado, batizaram, ele disse, eu me infiltrei na igreja. Ele fundou, ele disse que tinha visões de uma moça que aparecia para ele à noite. Que beleza esse tinha, que aparecia para ele à noite. Nossa Senhora, né? E ele fundou uma congregação dos paulinos, que vai ter essa aí, livraria Paulinos, que deve falar. Ele era americano, protestante na medula. Ele vai dizer que o que é importante são as virtudes ativas. As virtudes passivas não têm valor. O que seriam virtudes passivas? A humildade, a obediência, que fazem a gente submeter-se a outros. Virtudes ativas são aquelas de coragem, de ação, e que os Estados Unidos tinham crescido muito porque era um povo ativo. Isso é uma bobagem colossal, porque para obedecer precisa fazer esforço. Para ser humilde precisa fazer esforço. Não existe virtude passiva. Todas as virtudes são ativas. Compreende, não? A igreja vai condenar esse erro. Toda virtude é ativa, não só passiva. Ele vai dizer, então, que o que vale é a ação e não a oração. Está claro? Então ele queria que tivesse padres modernos. Isso vai ter um sucesso enorme. Ele vai dizer que não se devia discutir religião, mas devia se visar o amor, que é o amor que junta tudo. Então ele promoveu, os padres dele promoveram, o Congresso das Religiões de Chicago, em 1893. Convidaram gente de todas as religiões, macumbeiros, índios feiticeiros do oeste americano, budistas, maometanos, rabinos, católicos, pastores protestantes, tudo junto, para fazer o Congresso Mundial das Religiões. Está claro? A igreja condenou. Tá claro? Houve uma discussão enorme na França, o Papa Leão XIII foi obrigado a condenar. Escreveu a encíclica Testa em Benevolência. Mas o padre Ecker não foi excomungado. Foi só condenado as ideias, ele continuou ativo, e as ideias continuaram a ser promovidas. Na França, pelo Abbé Klein, nos Estados Unidos, pelo Monsignor Ireland, arcebispo de São Paulo e Minnesota, e pelo cardeal Gibbons, de Boston. Está claro? Tudo isso aqui, então, era já um começo que defendia o ecumenismo, união de todas as religiões. Está vendo como o Vaticano II já estava nascendo. Está claro? Tudo bem? Ele foi condenado. Surgiu na França ainda um outro movimento importante, o Sillon. O Sillon, Sillon quer dizer o sulco. O sulco do Arado. Quem fundou esse movimento era um rapaz, Marc Sagnier. Que vai ser muito importante na história. O Sillon, ele defendia exatamente a ação, tá claro? A democracia, a república, tá claro? A intuição, o ecumenismo. Os bispos da França todos apoiaram.
São Pio X mandou apoiar o Sion. Depois, quando percebeu, escreveu uma encíclica, Notre Charge Apostolique, uma carta apostólica, dizendo que o Sion tinha enganado ele, que o Sion nunca prestou. Mas teve coragem de dizer, ele é rei. Está claro? Mandando aprovar esse movimento. O Sion vai ser também modernista, vai defender o ecumenismo, a ação sobre a oração, está claro? A democracia, a igualdade, as virtudes ativas e tudo mais. Está claro? Tudo bem aqui? Ó. Todos os movimentos preparavam o modernismo. Eles contavam com o apoio do cardeal Rampolla no Vaticano. Está claro? Contavam com esse apoio. Leão XIII escreveram encíclicas muito bonitas. As encíclicas dele vale a pena vocês estudarem. Todas são muito boas. Todas. Uma ou outra tem uma coisa fraca, mas em geral são muito boas. Por exemplo, ele fala da Idade Média. A encíclica de Mortale Dei. Então ele diz, houve um tempo que a filosofia do Evangelho governava as nações. E nunca houve uma idade superior à Idade Média. E os documentos, os monumentos da Idade Média provam o valor que teve essa época em que a filosofia da igreja governava o mundo. Então elogio a Idade Média, certo? Em 1902, Leão XIII vai morrer em 3. Em 1902, o chefe dos modernistas, o padre Alfredo Loisy, publicou um livro tremendo na França, O Evangelho e a Igreja. Causou um escândalo enorme. O arcebispo de Paris, cardeal Richard, condenou o livro. O Loisy escreveu então um outro livro em sua própria defesa, chamado Em Torno de um Pequeno Livro, que foi um sucesso também de vendas. Quando saiu o segundo livro, o Papa Leão XIII tinha morrido e foi eleito São Pio X. E foi um desastre. São Pio X vai condenar o Loisy e vai condenar a República Francesa, claro que persegue a Igreja, na encíclica Vehementer, e vai condenar o modernismo no decreto lamentável, na encíclica Pacheco, no decreto antimodernista. Depois vai ser morto em 1914. Mas isso aqui fica para outra hora. Está muito tarde, vocês estão quase no campo. Interessante? Alguém tem alguma perguntinha? Foi só um índice, viu?